Muito bem-vindo, eu sou Rafael Cerqueira, esse é a Voz da Psicologia, a casa da psicóloga, do psicólogo e empreendedor. Hoje a gente vai bater um papo sobre transtornos alimentares, carreira, psicologia do emagrecimento e muito mais que a gente vai descobrir da vida da Pamela. Muito prazer. Vamos pegar a mãozinha gelada, ó, que tá frio quando a gente tá gravando, tá frio. Nas últimas gravações eu estava só de camisa, fui obrigado a colocar uma camisa comprida agora. Né? Eu já venho aqui com o meu casaquinho também por esse motivo, sou frienta. Mas você está muito estilosa, você está no look de, sabe, psicóloga chique? Obrigada. É. Antes da gente começar essa gravação, queria reforçar que a Voz da Psicologia é um podcast do Psicoclub. Tem várias comunidades de discussões, tudo para você que quer empreender com psicologia, se conectar com outros profissionais, você quer transformar a sua carreira. Então, vai em qualquer rede social, psico.club, você acha a gente. Obviamente que se você assina já o Psicomanager, você tem acesso a todas as comunidades. Se não conhece, está ouvindo esse podcast agora pensando, nossa, o que é isso? Vem nas redes sociais que você vai descobrir muito mais para a sua carreira. E agora vamos para esse papo que eu tô muito ansioso. A gente já estava conversando nos bastidores. Sim. Você já contou coisas revolucionárias da sua vida, mas eu gostaria de começar do começo. Uhum. Como que foi para você começar a se tornar psicóloga? Por que você tomou essa decisão? Você pensou, gosto muito de seres humanos. Rafa, primeiro, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando sobre esse assunto que eu amo. A gente pode ficar aqui o dia inteiro. Bora, a equipe gosta. Obrigada à equipe também, né, que tá fazendo tudo acontecer aqui por trás. É um prazer estar aqui hoje. A escolha da psicologia veio por uma curiosidade, assim, sempre me instigou muito entender o comportamento humano. Por que que uma pessoa tem determinado comportamento em uma situação e a outra não? Por que que a gente toma decisões diferentes, por que que a gente age de forma diferente. Então, eu sempre quis a clínica desde o início para compreender essa parte comportamental. E aí a decisão, assim, da parte do emagrecimento, que é o meu foco hoje, veio a partir da minha experiência pessoal, não com a dificuldade de emagrecer, mas a minha relação com a comida e ver as pessoas em volta de mim. Então, conversando com as pessoas e eu percebendo aquela dificuldade ali de manter o peso, eu comecei a me questionar, gente, por que que algumas pessoas têm tanta facilidade em manter um peso e outras pessoas têm uma dificuldade maior? E aí eu comecei a estudar e fazer essa associação assim. Claro que existem outros fatores, porque o sobrepeso é de causa multifatorial, mas a maneira que a gente pensa influencia muito na nossa relação com a comida. Então, foi a partir daí que eu comecei a enxergar. Pensei, gente, são essas pessoas que eu quero ajudar. Eu quero muito ajudar essas pessoas a modificar esses pensamentos, né? Ter melhores comportamentos, lidar melhor com essas emoções para se relacionar aí de uma forma mais saudável com a comida. E logo quando você se formou, foi esse público que você foi atender? Foi com isso que você foi trabalhar? Na verdade, não. Eu até fiz uma formação em educação sexual, era uma parte que eu gostava bastante, né? Gosto ainda, mas hoje não é mais, nem divulgo muito assim, não é mais o público-alvo. E eu trabalhava no CAPS quando eu me formei, na verdade. Eu entrei no CAPS na parte administrativa. Antes de me formar, eu estava na faculdade ainda, eu entrei para o CAPS infantil, porque eu acreditava que eu ia amar trabalhar com crianças. E aí eu percebi que é muito diferente gostar de crianças e trabalhar com crianças, né? Então, assim que eu me formei, eu fui promovida para psicóloga, né? E eu atuei ali um tempo como psicóloga, mas eu fui entrando em sofrimento mesmo ali. Uma indecisão muito grande dentro de mim entre ficar ou sair. Porque foi uma experiência incrível estar no CAPS, algo assim que em outro lugar eu não conseguiria adquirir aquela experiência, né? Vivi experiências assim incríveis, gostava muito de trabalhar lá, mas em relação à satisfação profissional mesmo, eu tava sofrendo realmente assim, né? Poxa, parece que não é bem isso
que eu imaginei, né? Eu acho que eu não gosto tanto, assim, de trabalhar com crianças. Só gostava das crianças. Gostava das crianças, mas atuar como psicóloga da infância e adolescência é muito diferente, né? Sim. Então, eu entrei naquele dilema interno, assim, e agora? Né? Esperei tanto por isso, esperei tanto para trabalhar aqui no serviço público como psicóloga. Agora que eu tô aqui, eu quero sair. Emprego estável. Emprego estável, não podia ser mandada certo. embora, tudo dando certo. 6 horas por dia, né? Aquela coisa dos sonhos de quando eu tava fazendo a faculdade. Você chegou a conversar com alguém e as pessoas falavam assim, você é doida, é? Sim, muito. Por isso que você tá no CAPES, né, trabalho? Muito. E isso gerava ainda mais dúvida. Até que... Aí tem 2 pessoas, assim, que eu gosto muito de acompanhar, que não tem nada a ver com a psicologia, mas eu vi 2 posts que as pessoas passaram por esse processo parecido, né? De mudar de área. E aí eu, conversando com meu pai, né? Até mandei prints, eu falei, ai, pai, eu acho que é isso mesmo, eu acho que eu vou sair, né? Olha aqui, ó, olha que é um sinal, né? E você fica procurando, e eu, olha aqui, olha o que essa pessoa escreveu, e eu tô sentindo a mesma coisa. E aí eu tomei a decisão, chorei muito, foi muito difícil, né? O dia que eu fui pedir demissão, de fato, assim, chorei demais, e aí a minha chefe falou, não, vai para um posto de saúde, né? Pensei, cogitei, mas eu falei, não, calma, Pamela, respira. É isso mesmo que você quer? Seu sonho era clínica. Você está desviando do seu sonho, né? E aí eu realmente saí para empreender, né? Para realizar aquilo que era o desejo do meu coração mesmo, desde quando eu entrei na faculdade. Legal. Quando eu estava na faculdade, eu tive um professor que ele fez mestrado, doutorado relacionado à arte. Uhum. E ele comentou assim que todo psicólogo tem um pouco de artista dentro de si. E acaba que ele percebia que os psicólogos, os hobbies, eram mais relacionados à arte do que, por exemplo, a esporte, alguma outra coisa assim. Eu achei aquilo tão romântico, brega. Uhum. Ai, que todo psicólogo é artista. E é uma coisa que a gente, às vezes, tenta quebrar, que psicólogo é um profissional, a gente está aqui falando, né, de empreendedorismo. Com o tempo foi passando, eu fui percebendo como ele era genial, porque, de fato, a gente gostar de comportamento humano, a gente tentar, de alguma forma, com todas as aspas do mundo, né? Uhum. Manejar o comportamento das pessoas para o que ela faça alguma coisa. É quase uma arte. Sim. Também, né? E isso que você trouxe, desse desconforto, mas é isso que você quer, eu ouço de artistas falando. Que eles falam assim, por que você tá na música? Por que você pinta? Não é porque ele gostava, é porque ele falou, essa é a minha única escolha. É aonde tá a minha alma, é só isso que eu sei fazer. Uhum. Então, não é porque eu amei tanto a música que eu vim pra cá. É porque eu só sei ser artista. Eu acho que é um pouco disso. Quando a gente quer empreender, e talvez a pessoa que tá ouvindo a gente tem, sabe, aquela fagulha, aquele desconforto. É isso, é do seu natural. Vai ter pessoas que adoram trabalhar CLT, vai adorar trabalhar empregada. Sim. E ok, ótimo, porque o mundo é diverso. Mas, sim, vai ter a pessoa que não vou falar nasceu pra isso, porque a gente se molda com muita coisa, sabe? E muda também. Mas a fagulha, quando ela acende... Uhum. E eu acho que é importante isso, a gente entender o que faz sentido pra gente. Quando a gente pergunta muito em volta, né? É claro que é bom, às vezes, você conversar para ajudar a clarear as ideias, mas o outro tá falando através da perspectiva dele. Então, sair do serviço público poderia ser loucura para algumas pessoas. Naquele momento ali, para mim, não era. Eu não vou falar assim, nossa, nunca mais eu voltaria a trabalhar. Talvez em algum momento faça sentido para mim. Agora eu quero voltar a trabalhar no serviço público, eu vou pro posto de saúde. Eu sei que o CAPS infantil, né, não é qualquer, nem clínica infantil, porque infância realmente não é o meu público. Mas talvez em algum momento volte a fazer sentido para mim. Ok, tudo bem mudar de ideia, tudo bem voltar. Mas quando a gente acende essa chaminha para empreender,
é importante a gente seguir esse desejo, né? Porque assim a gente vai estar sendo bom para o outro também. A partir do momento que a gente está fazendo aquilo que a gente gosta, que faz sentido, eu consigo ser um profissional melhor para aquela pessoa que eu estou atendendo. Sim. E sem querer ser muito jabazeiro, né? Mas já puxando de novo para as comunidades do Psicoclube, eu acho que é importante isso, você procurar as pessoas Sim. que querem conversar sobre isso, que falam desse assunto. Por isso no Psicoclube, que tem as comunidades temáticas, elas são excelentes. É onde você encontra pessoas falando da mesma coisa que você gostaria de falar, estudar, ter interesse. E uma vez eu ouvi uma frase também que eu não me esqueço nunca, que falava assim, se você está sentado numa mesa, que você acha que você é a pessoa mais esperta dali, nossa, tá muito errado. Você não pode estar lá. Você precisa estar num lugar de pessoas que te inspiram, que te ensinam, que você aprende. E eu acho que não é com arrogância a gente pensar que não é que você é melhor do que os outros porque você quer empreender, mas ali você não vai aprender nada. Então, sobre talvez ter uma carreira como autônoma ou uma carreira diversa que seja fora do lugar público, naquela mesa ninguém tinha nada para te ensinar. Então é a hora de você se mover. Sim, exatamente. Essa questão do ambiente é muito importante, né? O clube é o ambiente que vai fornecer aí essa troca que a gente precisa, né? Eu acho que a gente tem sempre que ter esse olhar curioso e de quem está disposto a aprender mais. A gente nunca vai saber de tudo, a gente tem algo para ensinar, mas a gente também tem muito para aprender. E eu acho que ter essa ideia de que, eu já sei também, não faz sentido eu estar nesse lugar aqui, não faz sentido buscar aprender, isso é um erro. A gente sempre pode aprender, às vezes com a mesma frase, você passa a ter uma interpretação diferente em determinado momento que você ouve, né? Sim. Trabalhei muito tempo com educação. Eu gosto de falar que aprendizado é repetição e redundância, às vezes. Redundância porque você vai ouvir a mesma coisa, talvez de uma forma diferente. Repetição porque você vai ouvir 1000 vezes a mesma coisa. Aquela água mole em pedra dura, tanto bate até que molha tudo, vai molhar. Uma hora você vai aprender. Uma hora a gente deslancha e consegue pegar algumas coisas. Por isso acho que não tem idade, né? Eu sei que as pessoas que têm o privilégio de, por exemplo, estar assistindo a gente em vídeo, tá olhando pra gente pensando, são 2 bebês. E eles têm essa energia pra estar falando sobre fazer acontecer. E às vezes a pessoa que está assistindo vai pensar assim, poxa, mas eu tô com 50, 60, 70. É a hora? Porque a vida é agora. A vida não foi antes, não foi depois. Até, né, puxando um assunto, esses dias eu estava conversando com a minha esposa, a gente falando sobre uma memória muito boa nossa. E a gente comentando que é impossível a gente se sentir tão bem lembrando, vendo vídeo, vendo foto, quanto foi viver aquilo. E a expectativa de talvez viver isso de novo também não cobre. A gente falou, nossa, como a vida é o hoje, é agora. Sabe? Então, se a vida é agora, aprenda agora, faça agora, mude de carreira agora. Sim, por que não? Continuar insatisfeito em alguma coisa, né? Pra quê, né? É engraçado que vai aparecendo pra gente, né? Então, quando eu tava nesse dilema interno, né? E aí eu decidi, foram surgindo psicólogas, assim, com essa mesma questão, né? Nossa, eu queria sair do meu emprego, mas eu tenho medo. Como é que eu vou fazer? Como é que eu faço essa transição? E se eu não tiver pacientes, né? Então, vai surgindo também. Aí, quando a gente já passou, né? A gente meio que se coloca ali no lugar da outra pessoa e pensa, poxa, talvez eu não sei exatamente como você está se sentindo, mas eu imagino como tá difícil, porque eu já estive nesse lugar aí. E tem que ter coragem. Tem que ter, porque é aquela coisa, tem que aplicar a psicologia na nossa vida também. Tá, e se a pior coisa acontecer? O que é essa pior coisa? O que é essa pior coisa? E será que eu não vou conseguir nada? Assim, não vou conseguir... Tá, sair do meu emprego, eu não consigo mais nenhum outro emprego em nenhuma outra área, eu vou... Né, não vou ter dinheiro pra nada mesmo. Muitas vezes a nossa cabeça piora tudo, É isso, né? A gente não vai conseguir nada. Gente, tomem cuidado. Depois que você sair do seu primeiro emprego, todos os outros acabaram. Não tem como. Acabou. Nenhum
outra isso. opção. A gente catastrofiza demais, né? Tem que tomar cuidado com isso. Sim. E acho que mudar a nossa percepção sobre aquela situação. Eu ouvia muito assim, né? Nossa, mas tem tanta gente que queria estar aí no seu lugar. E isso fazia eu me sentir a pessoa mais ingrata do mundo. Eu pensava, gente, eu tô aqui, num trabalho de 6 horas, maravilhoso. Olha o meu salário, muita gente queria estar no meu lugar. O que eu fiz? Eu fui mudando, com terapia, claro, né? Não foi sozinha. Fui mudando a minha perspectiva. Eu pensei, olha que legal, se tem muita gente querendo estar aqui no meu lugar e eu não tô tão satisfeita porque não é o meu público, eu vou dar lugar para essa pessoa que está aqui. Olha que maravilha. Então, a maneira que a gente enxergar as coisas também vai definir se a gente vai sofrer menos ou mais, né? Sim, sim. E aí, quando você pensou em trabalhar com questões alimentares, você buscou uma formação? Como que você se organizou para isso? Eu fui estudando por conta própria para ver se era aquilo mesmo que eu queria, né? E aí eu fiz uma formação em obesidade e emagrecimento. E aí foi começando a surgir, assim, eu me posicionando no Instagram, né? Sempre aparecem outras demandas, claro, mas eu gosto muito do emagrecimento porque existem aqueles certos padrões ali de comportamento, mas também não vai ter aquela coisa assim, todo mundo vai ser tudo redondinho, porque ainda existe a história de vida da pessoa por trás, né? Então ainda tem aquela coisa assim que você precisa investigar, que você precisa entender. A relação com a comida, ela não é só para nutrir, né? Jamais. A gente, até o nome assim, né? Restaurante é restaurar, né? A comida não é só para nos restaurar. A comida, ela carrega história, carrega memória, ali uma festa, um afeto, né? Então a comida, ela envolve muitas outras coisas que não é só ali, sento e aí tem uma comida ali no meu prato e é aquilo e pronto. Tem muito mais coisa envolvida. Não é só uma contagem de calorias. Não é só uma contagem de calorias. Sim. Até acho que tanto pro bem quanto pro mal a forma que a gente se relaciona com comida, né? Que nem você comentando, e eu já parei para pensar aqui comigo qual que é a comida confortável, quando eu tô estressada, onde eu vou recorrer. Igual a gente pode recorrer para um amigo, para um afeto, alguma coisa, a comida para mim também é afeto. Sim. Né? Numa semana muito conturbada, assim, muita terapia, né? Eu sei aonde eu posso recorrer e às vezes a alimentação tá ali também. Pô, se eu fizer uma noite do hambúrguer aqui em casa hoje, eu sei que vai ser algo gostoso, eu gosto de cozinhar, eu sei que eu gosto de lanchar, que vai me deixar confortável, né? Até como acolhimento a comida serve. Claro. Sim. E eu sempre falo, isso não é um problema. O que determina se é veneno ou remédio é a dose, né? Então eu sempre falo isso porque às vezes a pessoa tem aquela ideia que precisa ser desconstruída, que eu não posso sentir prazer com a comida então tem que ser ali, né? Porque todo mundo faz dieta, né? Tudo que a gente come é dieta, a questão é como que tá isso? Eu tô comendo só coisa industrializada, eu tô exagerando demais, né? Porque eu quero ali às vezes uma válvula de escape, mas a comida, ela não só pode, como deve ser prazerosa. Eu sempre falo isso quando eu tô atendendo. Não é pra gente ver, ai meu Deus, a comida é má, né? Porque me engorda, porque não é assim. A questão é aprender a se relacionar, não é ali unicamente ficar contando calorias. Quando você falou que você começou a se posicionar nas redes sobre isso, que tipo de conteúdo que você levava? Eu gosto muito, até quando eu tô orientando alguma outra psicóloga, de adaptar a linguagem. Eu sempre falo isso para as psicólogas, né? Então, quando tá atendendo, eu gosto de saber a profissão da pessoa e fazer analogias ali dentro do contexto dela, fazer comparações com coisas que já é da realidade dela para ela entender. E eu acho que no Instagram isso é muito importante também. Claro que você não vai saber ali, né, a individualidade de cada pessoa, mas facilitar a linguagem.
Não adianta eu parecer lá, né, nossa, super técnica, e aí, porque eu falo bonito demais, porque eu sou excelente isso, excelente aquilo. Tá. Que o emagrecimento é multifatorial. Sim, tudo. E aí, a pessoa que está me ouvindo tá me entendendo? Então não adianta nada, tá? Tá bonitinho lá, super técnica, mas e aí? A pessoa entendeu a mensagem? Ela entendeu como é que eu posso resolver o problema dela? Então eu acho que é muito disso, sabe? Mais do que a gente ficar ensinando de uma forma técnica, deixar claro para a pessoa qual é o papel do psicólogo. Tá, preciso emagrecer. Não é o nutricionista só que eu preciso? Não é só de um plano alimentar? Como que eu mostro lá no Instagram, né? Como que a gente, enquanto profissional, enquanto psicólogo, pode deixar claro para essas pessoas que a gente tem ali uma solução para aquele problema que ela está enfrentando. Entendi. E você tem esse posicionamento nas redes sociais e eu acredito que você também tenha uma forma de conversar com essas pessoas quando elas te procuram, como se fosse um roteiro pré-definido, assim, que você, da forma que você vai apresentar seu trabalho, geralmente você pergunta dela primeiro, como que você faz? Assim, eu vi lá sua publicação, pensei, tô achando mais peso do que perdendo. Vou conversar aqui com a Pamela. Aí, mando uma mensagem pra você. Como que você geralmente aborda? Eu costumo individualizar bastante, sabe? Personalizar mesmo, assim, tentando entender um pouco do jeito da pessoa, né? Então, claro, sem perder a minha essência, senão fica aquela coisa muito caricata, assim, né? Mas, por exemplo, uma anamnese muito fechada, eu não gosto, sabe? Aquela coisa assim, fica parecendo uma entrevista. Então, o primeiro atendimento, eu sempre foco muito, assim, no acolhimento mesmo, em já começar a estabelecer um vínculo com essa pessoa, entender por que que ela acha que eu posso ajudar ela, o que que ela busca na terapia, o que que ela precisa de mim. Então, esse é meu foco principal, mais do que ficar ali ensinando, porque é isso na teoria, você vai fazer... Não, eu busco primeiro ouvir a pessoa, entender, e aí eu explico como é que funciona o trabalho, como que a TCC poderia ajudar, né? Como é que eu poderia ajudar, mas sem focar muito nessa parte, né? Entrevistinha, perguntinha, não, deixar mais o espaço para a pessoa mesmo. Teve uma coisa que você falou, e aí eu queria circular isso que eu achei muito interessante, né? Você teve uma mudança de carreira, assim, né? Saindo da questão pública, indo para empreender, atender de forma autônoma. Aí eu te perguntei se você fez um curso, que eu acho que é o que todo mundo vai com toda a força, assim, não, eu vou mudar, vou gastar dinheiro, nem pensar em empreendedorismo, eu acho que também é pensar em educação financeira. Eu achei muito legal que você falou, primeiro eu estudei de forma autônoma, a internet está aí para isso. Sim, com certeza. É porque às vezes a gente vai muito naquela coisa ali, né? Preciso de mais uma formação, preciso de mais uma formação. E isso é uma coisa que até paralisa as pessoas, eu percebo muito, assim. Sim. Até na questão do marketing mesmo, né? De se expor lá no Instagram, não. Quando eu concluir aquele curso ali, aí sim eu estarei pronta. Não vai estar pronta nunca, tem que começar sem estar pronta mesmo. É claro que com muito cuidado com a ética, né? Aquela premissa básica, assim. Primeiro de tudo, a gente não piorar o sofrimento da outra pessoa, né? Mas 100% pronto, ninguém nunca vai estar. As coisas vão se atualizando, né? O ser humano muda. Sim. Então não tem jeito. E também tem a questão de, acho que pessoas que não têm contato muito com rede social, vai fazer, não vai ficar tão legal, vai ficar... a imagem não ficou igual a da Pamela. Meu post não tá bonito igual a da Pamela, não tem curtidas igual a dela. Mas isso é um processo, vai melhorando. Eu não acho que a sua primeira postagem estava linda, maravilhosa, com, né, 5 mil curtidas no primeiro dia. Claro. Ou estava? Não estava. Ah. Ufa! Ufa! Tiramos o peso do pessoal que está assistindo. Mas é muito disso. E sabe, outra coisa mais engraçada ainda, que acontece muito assim, quando a gente, por exemplo, vou gravar um vídeo hoje, né? E aí fica aquela coisa, porque isso aqui parece que não tá bom, ai, o cabelo, ai, o cenário, ai, a minha fala. E aí, daqui a um tempo, você volta para assistir aquele vídeo, é engraçado que não é como
uma foto, na maioria das vezes, que a gente pensa, nossa, olha como eu tava feio, ninguém me avisou que essa roupa era feia. Na verdade, nessa questão da exposição na internet, costuma acontecer muito o contrário. Claro que você percebe ali a sua evolução em termos de conhecimento, mas vendo aquele vídeo de um ano atrás, você pensa, poxa, não estava tão ruim assim como eu pensei. Olha, meu cabelo estava bom, o cenário estava bom, eu falei bem para quem estava naquele momento de vida. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas comparações, porque às vezes você acha que está ruim, a pessoa que está te assistindo está com a mesma ideia, que o dela está ruim e que o seu que está muito bom. Então, sempre assim, eu falo, ai, faz e posta. Não assiste de novo, não. Você vai achar defeito. E até, vamos supor que a pessoa foi lá, estava horrível. Ela só vai melhorar fazendo. Não, eu digo isso pra todo mundo. Não adianta você, que nem quando eu vou conversar com alguém sobre, né, tentar ficar desinibido na frente de câmera, fazer alguma coisa assim, eu sempre digo, não fica repetindo 1000 vezes. Grava inteiro, respira, vamos de novo. Grava inteiro, respira, vamos de novo. Vai ajudar. Perfeito. Mas melhor ainda é publicar. Sim. Porque é publicando que você... Aqui, ó, o erro. Nossa, tudo que eu vejo meu, eu acho erro. E eu fico muito feliz que, ufa, errei. Ainda bem, agora eu aprendi. Agora eu vou tentar melhorar. Sim, e eu gosto de ver a perspectiva também, o quanto que é bom às vezes a gente tá errado. Algumas coisas na vida a gente pensou que aconteceria de tal forma e não aconteceu, ou seja, a gente errou, a gente estava errado. Que maravilha que é poder errar de vez em quando. Sim, sim. E também, mais uma vez, né, a gente tá falando aqui de psicólogas, psicólogos que fizeram 5 anos de formação, mais pós-graduação. Nós não seremos o melhor influencer de qualquer área do mundo. Sim. Não dá, a gente não tem como... Com pouca experiência no começo de carreira assim, fazer uma gravação de super qualidade, mas a questão é muito isso. Não precisa. Não precisa. Uma mensagem muito, às vezes, simples, direta, que conecta, que tem estratégia, igual você, que você não fez um post falando de saúde mental de forma genérica. Você conversou com um público em específico. Traduziu uma mensagem para eles. Pronto, tá ótimo. Eu acho que o uso de metáforas, analogias, isso facilita muito a compreensão do público, né? E até em questão de entrega mesmo, se a gente for pensar, o algoritmo hoje, ele entrega muito mais vídeos que são assim, né? Ah, tô cozinhando, gravei um vídeo, do que uma coisa muito estruturadinha às vezes, né? Claro que aí entram outras variáveis, tráfego pago, mas assim... Via de regra, hoje as pessoas elas querem algo mais natural mesmo. E quando você assiste um vídeo que a pessoa às vezes gagueja, fala uma coisa, pede desculpa, a gente não coloca esse terror todo. A gente nem repara. Nossa, nem repara. E aí às vezes a pessoa dá uma falhadinha ali, ai nossa, ai não, desisto. Isso não é pra mim. Não tem como aprender a nadar assistindo vídeo de natação, tem que ir entrando na água aos pouquinhos, né? Então, vai se expondo aos poucos. De novo, use a psicologia ao seu favor, né? Vamos fazer uma sensibilização aí. Sim. Hoje posta uma coisinha, amanhã posta outra. É importante aparecer. Eu acho que quando a gente não mostra o nosso trabalho, a gente está sendo antiético até. Por quê? Porque a pessoa que precisa de mim, ela tá indo para alguém que não é qualificado, tá indo para outra pessoa que não é da área da psicologia. Por quê? Porque ela não me achou, porque eu não divulguei meu trabalho. Então, olha só, né? A gente tem que entender o impacto, a importância da nossa profissão e que a pessoa só consegue chegar até mim se ela souber que eu existo. Sim. Então, é importante, às vezes, trocar, né, essa maneira de olhar. Talvez ajude a pessoa a ir lá e se expor. E o que você percebe? Provavelmente você se depara com outros psicólogos que também trabalham com questões de emagrecimento. Você vê para quem está começando, comete algum erro mais grotesco? Ou tem alguma falha ali no começo de carreira?
Em questão de aparecer, eu acredito muito que é a linguagem muito técnica, sabe? Assim, como se fosse um professor mesmo, porque aquilo ali não conecta muito, né? A pessoa não consegue compreender tanto de que forma que a gente pode solucionar o problema dela. Uhum. E tecnicamente apareceu? Eu acho que em questão do emagrecimento, existe muito, às vezes, vamos falar assim, um deleio, onde as pessoas acreditam que é só o nutricionista, né? Esquece ali daquela parte multiprofissional que é o psicólogo, endócrino. Então, a gente fazer esse contato com outros profissionais, às vezes precisa do psiquiatra, né? E a gente tomar muito cuidado para não reforçar padrões disfuncionais. E uma coisa que eu acho muito importante nessa questão do emagrecimento é a gente pensar na metacognição desses pacientes, né? Então, o que é a metacognição? É o pensamento que eu tenho sobre determinado pensamento. Então, você falou lá atrás da contagem de calorias. Por exemplo, se eu acredito que ficar ali num ritual exagerado de contar calorias me ajuda. Eu tenho um pensamento que é preciso contar calorias. E aí eu penso que esse pensamento ele é positivo. Essa é a metacognição, né? Eu penso que isso me ajuda. Percebe que se eu penso que isso me ajuda, fica muito difícil eu abandonar esse pensamento, esse comportamento, né? Então a gente precisa tecnicamente tomar cuidado com isso. A percepção que o paciente tem sobre determinados pensamentos, né? A gente conseguir fazer uma reestruturação ali nesse sentido, modificar esses pensamentos para que a pessoa consiga enxergar, não, isso não tá me fazendo tão bem quanto eu acredito que faz. Pode, muito pelo contrário, tá me atrapalhando, né? Entendi. E a gente vive, né, até a gente falando tanto de rede social, uma superexposição de pessoas. A gente tá acompanhando muito mais de perto nossos artistas favoritos e eles, de alguma forma, trabalham com o corpo. Sim. E, obviamente, padrões, corpos que a gente pode imaginar que são perfeitos, ideais de beleza, vão aparecer. Acho que parte do nosso papel como psicólogo também é olhar para isso e falar, gente, beleza é uma construção que ela é construída, a gente perseguir um corpo irreal há um problema. E aí, pensando tudo isso, que você é psicóloga, mas também trabalha com emagrecimento, você percebe que tem pessoas que chegam com metas irreais, assim, olhando, sabe, chega pra você e não é uma questão de emagrecimento, é uma questão de, sei lá, tá olhando no espelho que não existe. Acontece, mas é menos frequente. E eu acho que até, às vezes, uma percepção que os psicólogos têm e a dificuldade de trabalhar com essa área que eu acho muito promissora, porque os números, né, de sobrepeso só aumentam. Mundialmente, aí a gente está falando de 1 bilhão de pessoas com sobrepeso, né? No Brasil, mais da metade com sobrepeso. Então, 1 a cada 4 pessoas. É um número muito grande, então é uma área muito importante da gente atuar, mas é engraçado que não aparece tanto para essa parte da estética. Muitas vezes a pessoa que procura o psicólogo, ele está pensando no quê? Ter mais disposição para brincar com o filho. Então, é justamente onde a gente precisa atuar, né? Nesse sofrimento que a pessoa tem. Porque muitas vezes é visto como essa coisa fútil mesmo, né? Ah, não, a gente tem que aceitar o corpo como é. Só que a gente, pensando assim, a gente ignora o fato de que a obesidade, por exemplo, é uma doença. Muitas vezes a pessoa chega na clínica, eu tô acima do peso, mas eu sou saudável, sabe? Na verdade, a obesidade por si só, ela é uma doença, né? Assim como a hipertensão, por exemplo. Então, a pessoa confunde não ter comorbidades com, né, a obesidade não é doença? É doença, né? A Organização Mundial de Saúde traz pra gente. Mas é esse o ponto, assim, sabe? Aparece muito mais pelo sofrimento mesmo de estar acima do peso do que só pela questão estética. Não que seja uma coisa fútil, né? Porque mexe com a autoestima, mas apesar de ter muito essa cobrança, essa pressão nas redes, não é tanto
quando chega, as pessoas ainda têm dificuldade de procurar o psicólogo para emagrecer, né? Entendi. Ainda existe. Talvez vergonha? Ou que não entende que o psicólogo possa ajudar? Eu acredito que a gente precisa mostrar mais, né? E aí entra, assim, uma questão que eu acho que vem muito da faculdade. Hoje eu não sei como está a formação, se existe, se incluíram alguma disciplina. Mas eu acho que existe uma carência da gente entender justamente essa importância, assim, de você conseguir vender, de você saber o básico do marketing, porque existem crenças. Muitas vezes a crença que sai da faculdade é psicólogo, atendimento, valor social, tarará. Não dá para viver bem da psicologia, né? E aí a pessoa precisa entender que vendedor não é só um cara chato que vai ficar insistindo, porque muitas vezes a ideia é essa. Nossa, então eu, enquanto psicólogo que preciso criar um vínculo com a pessoa, como é que eu vou ser vendedor? Entendendo que você é uma pessoa que está ali para solucionar o problema da outra, né? Ela vai dar graças a Deus de ter te encontrado. Se você tiver com um vazamento de um cano na sua casa, você não vai falar, ai, nossa, que encanador oportunista, né? Que olha, tá oferecendo, achei aqui o panfletinho dele. Não, você vai pensar, graças a Deus que vai acabar esse vazamento na minha casa. O paciente que precisa de você, ele vai pensar o mesmo, né? Que bom que eu encontrei essa pessoa que pode solucionar o meu problema. Só que, de novo, para isso, ela precisa saber que a gente existe, né? Então, saber se divulgar, saber vender de uma forma ética. E aí, acho que o clube, né? Ajuda bastante, justamente por esse ambiente que vai falar de todas essas coisas que a gente precisa aprender. Sim. Eu via muito, acho que uma romantização, assim, da pessoa falar assim, nossa, mas quando a gente fala, igual às vezes, eu vou até depois emendar essa pergunta com você, se o produto que você oferece é a psicoterapia, como que funciona. Às vezes quando a gente fala produto, as pessoas, eu vejo profissionais achando um absurdo. Como assim um produto, né? Eu promovo um ambiente terapêutico, então esse é o seu produto, amigo. Sim. Né? É isso que você oferece, porque outras coisas a gente pode oferecer também. Se a gente oferece um workshop, se a gente oferece um trabalho fechado em algumas sessões, igual eu vejo muito psicólogo do esporte fazendo, aquilo é um tipo de produto. Mas aí é que tá. Existe esse... Eu não vou vender, né? Vender a cura para a depressão porque eu tô lidando com o sofrimento da pessoa. Não, na verdade é bom isso. Sim. É muito bom. A pessoa que tá lá tendo todos os piores sintomas possíveis de um transtorno mental, ela precisa de um vendedor que venda para ela algum tipo de solução. Não que psicoterapia ou psicólogo resolve todos os males da vida, mas a gente sabe que o tratamento melhora. É científico, o tratamento Sim. vai melhorar a vida dessa pessoa. Então, ela vai receber propaganda para comprar um novo carro, um novo carro elétrico, um novo celular, né, uma nova roupa. Se ela tá com depressão, acho que nenhum desses três, talvez a roupa vai ajudar um pouquinho, ali na autoestima e olhe lá, mas ela vai precisar de um psicólogo. Então cadê o psicólogo vendendo esse trabalho para ela, mostrando para ela que é deste produto que ela precisa? Exatamente. Né? É aquela frase, né? Tem pessoas que às vezes são menos competentes, mas estão vendendo mais, estão vivendo melhor da profissão, porque sabe vender. E outras que têm um conhecimento muito profundo, são muito boas ali atuando na clínica, não conseguem se expor. E é justamente o que você falou, né? Cadê a gente também para mostrar o nosso valor? Porque existem vários fatores, claro, eu acredito que depois da pandemia mudou muito assim, a visão sobre a saúde mental, mas ainda existe, né, muito meme, muita coisa assim que dificulta as pessoas chegarem até o psicólogo, e a gente precisa fazer esse caminho inverso, mostrar o nosso valor, mostrar o impacto que o nosso produto, como você disse, vai ter na vida daquela pessoa, né? Porque se eu não acho que uma coisa é importante, eu não vou querer gastar dinheiro com aquilo mesmo. Sim, sim. E o produto que você oferece é uma psicoterapia? Ela tem
sessões determinadas? Você não combina isso no começo? Tem alguma outra coisa que você oferece para as pessoas? A consultoria, que é um acompanhamento ali que a pessoa ela tem um acesso mais próximo, né? Justamente por ter um período para acabar, né? Que é mais voltado para a psicoeducação mesmo, do emagrecimento, e na terapia também. Então, existe a terapia ali, né? Uma vez por semana, ao final vai sendo espaçado, mas aí na terapia, a gente envolve outras questões mais do que na consultoria. Consultoria, assim, ensinar as questões voltadas para o emagrecimento. Na terapia, a gente vai um processo terapêutico mesmo que envolve outros fatores. Entendi. E se vamos supor que eu fosse seu cliente da consultoria e eu tô com uns quilinhos a mais e eu tô de sobrepeso... Brincadeira. Não vou te explorar assim, não. Não vou te enganar assim. Vamos começar a sessão de hoje. Não. E você oferece também uma mentoria para outros psicólogos que gostariam de trabalhar nessa mesma área, gostariam de trabalhar com terapeutas, você chega a mentorar? Sim. O nome mentoria hoje ficou bem batido, né, no Instagram, mas Você viu que eu hesitei até no começo, assim, um pouquinho. Mas né, uma mentoria, mas assim, me vejo muito como uma facilitadora, né? Talvez seja uma ideia minha mesmo, assim, que mentor é aquela coisa, né, que pronto, esse é o caminho das pedras e vai ser assim, assim, assim. Me vejo muito como uma facilitadora. Eu já passei por esta transição, né, de carreira e hoje atuo dessa forma, vivo bem da psicologia, então vem aqui que eu consigo facilitar o processo para você, né? Te orientar, te ajudar a clarear as ideias, né? Ter metas estabelecidas. Então, vejo nesse sentido. Entendi. Até a palavra facilitador, que nem você comentou, mentor, tá muito batido. Dentro das corporações, facilitador também tá ficando, hein? Ai, tá difícil, vamos né? ter que descobrir outro? Vamos ter que descobrir Brincadeira, outra não precisa. Eu gosto da palavra de mentor. Eu gosto bastante, porque quando a gente analisa a jornada do herói, que é, né, uma forma de você construir uma narrativa que super agrega, assim, o interesse das pessoas, sempre vai ter essa figura da pessoa que tá ali te mentorando, sendo seu mestre, tá te ajudando, te mostrando o caminho das pedras. E na jornada do herói, acaba que o herói sempre vai superar o mentor em alguma proporção. Então, eu não acho nem arrogante, sabe? Tudo bem. Entendi. Assim, mas facilitador estão usando muito. Também. Eu era facilitador. Gratidão. Facilitador de soft skills. Ó que chique. Chique. Muito chique. Adoro. Pra gente... vou tentar mudar meu mindset. O mindset contém ironia também já, né? Só um pouquinho. Entendi. E Pamela, teve alguma coisa do que a gente foi falando que eu não te perguntei, mas que você acha que é importante deixar de recado para quem tá assistindo a gente, para quem tá ouvindo esse podcast, pensando assim, nossa, parece uma área legal de trabalhar? Os números, né, que a gente mencionou, e eu acho que a gente precisa muito investigar, estudar, pesquisar cada vez mais esse fenômeno assim mesmo, né, que é a nossa relação com a alimentação, porque existe todo um contexto cultural. Se a gente for pensar muitos anos atrás, que a gente vê aqueles quadros com as pessoas extremamente acima do peso, naquele momento era o ok, porque demonstrava o poder aquisitivo. Então, como que o contexto que a gente vive vai influenciando, né, na nossa questão com o corpo, na nossa questão com a comida, né, que hoje a gente tudo muito rápido, né, então os industrializados estão aí a todo momento, é tudo muito fácil da gente ter acesso, né, e quando a gente fala de comportamento, a gente tem que sempre incluir psicólogos. Então, é uma área que é pra gente, sim, né? É do nutricionista, é do psiquiatra, é do endócrino, mas também é do psicólogo. E com esse aumento dos números, né? Às vezes a gente ouve muito assim, mas não tá saturada a psicologia? Não tá saturado, não sei o quê? Não tá de jeito nenhum. E essa área
dos transtornos alimentares, do emagrecimento, eu vejo que é uma área ainda assim que merece ser mais explorada e que tem ainda muito lugar para muitos profissionais atuarem, para a gente estar mostrando como que a gente pode resolver esse problema, sabe? Então, sim. Até dos hábitos de comportamento que você foi comentando, a própria indústria de comida, ela sabe se vender muito bem como a comida fácil, como a comida mais prática ou, entre aspas, assim, a mais gostosa. E eu sou uma pessoa, eu gosto muito de cozinhar, eu cozinho todos os dias. 100% do que se come em casa sou eu que faço. Minha esposa, ela tem esse privilégio de ter ganhado um cozinheiro quando ela assinou lá o casamento também. E eu cozinho com muitas coisas naturais e com o tempo, eu gasto pouquíssimo tempo, eu sei onde eu procuro alimento, eu procuro ingrediente, eu sei como que eu planejo o nosso dia, a nossa semana. E não é assim, mas uma tortura, sabe? Tipo, eu vou ter, meu Deus, o que farei sem meus nuggets agora? Né? O que farei se eu não uso um caldo quinoa? Na verdade, pra mim, até é uma questão, assim, de poucos minutos, assim, de preparar um tempero, alguma coisa, assim, e é hábito. Porque alguém, em algum momento, conseguiu vender pra mim a ideia de você consegue fazer isso sem ser um problema na sua vida. E eu falei, deixa eu ver como é que funciona esse negócio de cozinhar prática, sabe? Tem até o programa na GNT da Rita Lobo, né? 1000 anos que tem o programa lá que chama, de fato, Cozinha Prática. Adorava assistir desde novo, assim, eu achava o máximo. Porque ela vendeu pra mim a ideia que, você consegue comer comida saudável em casa de forma prática. Acho que tudo isso para voltar à questão do psicólogo. Ele consegue vender essa ideia, né? A ideia da saúde, né? E eu tô forçadamente usando, sabe, produto, vender, porque para tirar esse estigma ruim, assim, que a gente não pode falar sobre, nossa, vai vender saúde para a pessoa? Ela já está consumindo não saúde. Sim, né? Exatamente. E quando você perguntou, né, os erros que eu percebo, volta naquela questão, assim, um pouco mais da gestão, da administração, do marketing, da venda, né, que não é psicólogo, conhecimento técnico e atendimento, que a gente pode sim e deve delegar, mas a gente precisa saber o básico, até para entender o que está acontecendo enquanto empresa, porque sim, somos uma empresa. As grandes empresas, elas investem muito em marketing porque são grandes, mas são grandes porque investem muito em marketing, né? Uma coisa que se retroalimenta. E muitas vezes existe esse erro pra gente. Então, o que acontece? A pessoa recebe ali o salário dela, ela não guarda o da empresa e coloca o salário dela no bolso. Não, é tudo dela, tudo é pro bolso dela. Cadê o retorno no marketing, que é para, sim, vender o seu produto? Precisa ter esse marketing. Se a pessoa não te descobrir, ela não chega até você. Sim, sim. Até, às vezes, vendo filmes que são lançados assim em Hollywood, eles têm, sei lá, um orçamento. Ele vai custar 100 milhões. O investimento em marketing, às vezes, é o preço do filme. É quase o preço do próprio filme. De tanto que eles botam fé que ações de venda, de exibição, vai tornar, assim, que vai aumentar o interesse das pessoas. Mas é educação, é estudo. Por isso que eu acho que falar bastante sobre venda não é excluir que a gente, de fato, ainda continua, acho que com uma boa essência e característica do psicólogo, que é uma pessoa que lê muito, uma pessoa que estuda muito, e tem que continuar lendo, estudando. Talvez não vamos ler tanto mais Freud, Lacan, né, Aaron Beck, mas a gente vai ler também, beleza, deixa eu ver aqui como é que funciona marketing. Tem um livro que eu gostei muito de ler, que é um livro que se chama Acredite, Estou Mentindo. Já ouviu falar? Não conheço. Que é de um rapaz, não me lembro o nome do autor, mas o nome do livro é esse, que ele trabalhava com marketing nos Estados Unidos e ele, olha o que ele vendia para as pessoas. Eu consigo fazer o seu livro chegar no aquele best-sellers do New York Times, só que eu vou cobrar muito caro. E aí ele mostra como que, com construção de mentiras,
ele fazia um produto ser vendido. E com a carreira dele, óbvio que assim, né, muita hipocrisia, ganhando muito dinheiro, ele começou a perceber que a mentira para venda era uma coisa horrorosa, aí ele escreve um livro para te ensinar a pegar essas nuances de marketing e te ensinar como que você pode também utilizar muitas dessas estratégias que as empresas já estão usando de forma ética para você poder promover um produto seu de alguma forma, construindo uma narrativa. E, nossa, foi algo assim que mudou a minha cabeça. Eu lembro, na época eu estava bem recém-formado, quando eu estava lendo, e aí eu anunciava assim que eu fazia psicoterapia. Ó, eu sou psicólogo e eu atendo. E aí eu li, e ele falando de construir uma narrativa. Eu falei, beleza, eu atendo quem? Como? Pra quem, sabe? Vai ser esse serviço? Em que momento que ele acontece? Que problemas que eu tô me propondo a tentar te ajudar a resolver? E aí vai surgindo uma história. Se a gente for indo pro micro, chega em você. Que é, ó, eu vou te ajudar a trabalhar o seu comportamento que pode estar te impedindo você, tipo, perder esse sobrepeso. Sim, né? Exatamente. Tudo é venda. Tudo que a gente faz, a gente está se posicionando. Outra palavra, né, que está hoje, posicionamento. Se posicionar. Posicionamento. Mas tudo é posicionamento. Tudo que a gente faz, a gente está se posicionando. A questão é, eu estou me posicionando da forma que eu quero ser vista realmente? E não é aquela coisa assim, eu tenho que interpretar um personagem, então, de jeito nenhum. É claro, né, que da mesma forma que você vai apresentar um trabalho, você não vai conversar como se você estivesse na mesa de um bar, mas não é entrar em um personagem que você não é. Mantenha a sua essência, claro, mas o cuidado de se posicionar da maneira que você quer ser visto. E não é assim uma coisa, eu tenho que estar de blazer então para parecer um bom profissional. Não, estou de blazer porque sinto frio, porque gosto. Se eu gostasse da camiseta com um anime aqui, é isso que eu tinha que usar, né? Se eu quero As pessoas parecer daquele jeito. adoram espontaneidade, Sim, adoram. A gente tem que ser autêntico, né? Tem que manter a nossa essência ali. E eu tô com um bebê de 6 meses, né? E para as minhas mentoradas, né? Costuma aparecer muito, assim, psicólogas, mães, que querem entender, assim, como que eu saio da agenda lotada, porque quero também ter tempo, porque eu tô nesse momento também. Eu não tô mais naquele momento da agenda super lotada. Eu quero oferecer serviços em que eu posso cobrar mais do que as sessões, né? Mais do que pacotes de sessões. E a mentoria é uma opção. Então, eu sendo mentora de uma psicóloga, essa psicóloga também pode se tornar mentora de outra psicóloga, vai ter mais tempo, né, para viver ali o momento dela, sem aquela ideia da agenda lotada com o valor social. E aí a gente entra no quê? Venda, né? Eu consigo vender lá que eu tenho mais tempo para o meu filho por conta do serviço que eu ofereço. E é uma verdade. Sim. Até a gente entrou em muitos assuntos, estou adorando. Da questão do valor social, eu sempre trago a comparação que às vezes as pessoas falam assim, mas as pessoas, eu estou atendendo um público ou o meu nicho aqui não tem dinheiro para pagar. Por isso que eu tenho que colocar. E eu trago que assim, muita gente tem coisas em casa que elas, eu não vou falar que elas não precisam, mas talvez elas não precisavam naquele momento. E pagam valores assustadores de parcela, né, abrem mão de tanta coisa, porque elas foram convencidas que elas precisavam daquilo. Um exemplo clássico, as pessoas que têm carro zero. Hoje, carro no Brasil, ele tem um valor que, assim, se a gente pegar o ticket médio do brasileiro e a quantidade de pessoas que têm carro zero ou carros, né, grandes, assim, seminovos, com pouco tempo de uso, não bate. Essas pessoas estão abrindo mão de gastar com muitas coisas para ter aquele carro. Porque foi, talvez, vendido para ela bem essa ideia, porque ela achou que deveria. Mais uma vez, ela viu valor em ter um carro grande e não viu valor em ter qualidade de vida, de saúde mental. E a gente não tá falando assim de, eu vou ficar zen. Não, nada disso. É qualidade de coisas mínimas. Uma pessoa com sobrepeso
ela acha que, né, que tem mais preguiça, ela tem mais indisposição, ela tem dificuldade de fazer várias tarefas, ela tem dificuldade de ficar com os filhos. Às vezes sente dores. Sente dores. Por conta do peso. Vai ter expectativa de vida reduzida, ela tem mais riscos em doenças. A pandemia assustou muita pessoa com obesidade. Olha como é bom o seu serviço, Sim. né? De trabalhar essa questão. Um carro não parece estar trazendo tudo isso. Nessa perspectiva, assim, o carro vai trazer outros benefícios. Então, acho que, mais uma vez, é a forma que você se posiciona para essa pessoa, para ela ver valor. Sim. Né? E não ver que assim, eu não tenho esse dinheiro, né? Gente, entendemos que há pobreza. Entendemos que há pobreza, mas há um público muito grande gastando com outras coisas, vendo valor em outras coisas. Exatamente. Né? O paciente que você cobrou o valor social viajando para o Nordeste, que falou que não tinha... E assim, existe a nossa parte de responsabilidade de mudar esse cenário. De novo, voltando para o que você falou, sabendo vender, sabendo convencer, não é enganação, é real, né? A psicologia, ela traz uma transformação, quando a pessoa tem um engajamento ali, é algo real, é algo científico, né? Vender não é você enganar, não é você ficar insistindo, não é você tentar passar a perna na pessoa, né? Nossa, não é isso, muitas vezes é construir dessa ideia. E assim, você quer atender de forma voluntária? Ótimo, maravilha, mas sem ali. Não, esse é o meu valor de vida, né? Quero atender de forma voluntária, X número de pessoas. Só que você também merece ser bem pago pelaquela coisa. Vamos dizer assim, a única coisa que você sabe fazer bem, não dá pra fazer de graça, né? Sim, sim. Medicina não é de graça no Brasil, nem acho que é de graça por causa do SUS que a gente tem, claro. Ainda bem, mas eu digo assim, os médicos eles cobram para atender, todo mundo que trabalha com qualquer tipo de qualidade de vida também está cobrando. Sim. A gente não está fazendo trabalho voluntário. O Médicos Sem Fronteiras, eu sempre uso isso de exemplo também, que é um trabalho maravilhoso. As pessoas acham que os funcionários lá do Médicos Sem Fronteiras, eles são voluntários. Não, eles ganham muito bem. Psicólogo ganha muito bem, inclusive. Você, psicólogo que está nos ouvindo e desenrola bem no inglês, vai ganhar muito bem lá. São salários excelentes, assim. Então, se nem eles fazem de graça, sim, a gente aqui vai fazer. A pessoa tá lá tomando o risco de tomar bomba, pegar doença, alguma coisa assim, né? A pessoa paga mais no barzinho, paga mais no carro zero, como você mencionou. A pessoa, às vezes, tem dinheiro, ela não tá vendo o valor naquilo ali, tá dando prioridade para uma outra coisa, né? Sim. Os cílios, então, né, será que vai trazer aquele retorno a longo prazo? A pessoa, comprou o carro zero, ficou feliz ali no momento, passou, entrou na garagem de casa, já passou aquela coisa ali. A terapia é sobre uma mudança de pensamento, né? E precisa começar na gente mesmo, mudar esse pensamento de que é errado vender, é errado se posicionar, é errado oferecer um serviço, fazer marketing. Não é. Pamela, adorei o papo, foi muito bom. Fico muito agradecido de toda a atenção que você deu pra gente. A gente que trabalha online, você ainda tá com criança pequenininha dentro de casa. Então, muito bom que você se deslocou, veio aqui, disponibilizou esse tempo para dar essa aula pra gente. Muito obrigado. Não, muito rápido. Passou muito, muito rápido. Eu ficaria aqui mais horas falando sobre isso. É um prazer de verdade, assim, algo que alegra muito meu coração falar disso, né? Aprendi muito com você aqui hoje e que bom poder falar da minha perspectiva também, da minha experiência. Fico muito feliz. E agradeço mais uma vez. É que a gente é psicólogo, é bom de papo. Não é isso aí. Né? É que agora a equipe que tá aqui não é de psicólogos. E aí, infelizmente, eu vou contar um segredo dos psicólogos que eles vão descobrir. Né? Porque a nossa audiência já sabe, né? Que psicólogo, na verdade, ele tá ganhando pra coisa que ele mais gosta de fazer. Que é conversar, poder trocar essas experiências, ver o comportamento humano. Exatamente. Não, a gente não queria o bem das pessoas. Nunca. É isso.
Brincadeira, não vamos acabar assim, né? Todo mundo sabe que é brincadeira, né? Mas obrigado, Pamela. Espero numa próxima a gente poder falar de outros mais assuntos. Espero. Quem sabe da supervivência, mentoria que você vai lançar num sítio, sabe? Essas vivências assim, imersões. Imersão. Já pensou em fazer? Imersão gosto de imersão, do nome, imersão. Já pensou em fazer? Eu faço imersão pro emagrecimento, né? Eu tenho grupo de emagrecimento, aí é online, né? Não posso pensar na ideia do sítio. Não, vamos para um sítio. Quando é para emagrecimento tem que chamar de spa. Spa. Não é? Spa. Vamos, quero estar lá. Mas a gente tem a imersão online, né? Um grupo de emagrecimento que dura 30 dias e aí eu faço a imersão online, que são 4 encontros. E aí a gente tem essa proposta aí da imersão. Que legal, que legal. Como que a gente te acha nas redes sociais? Como que quem está ouvindo procura seu trabalho? O meu Instagram é Pamela Alves Psicóloga e o principal é o Instagram mesmo, né? Lá tem meu WhatsApp, lá tem um link onde tem o acesso à mentoria para psicólogas e há um clube de assinatura que eu tenho para leigos, né? Que não substitui a terapia, gente, é realmente uma psicoeducação para facilitar ali, né? Algo a mais, uma ferramenta a mais para terapia, mas não substitui. Mas é um projeto bem legal que eu tenho, assim, de contribuir de alguma forma, né, com essa psicoeducação mesmo. Que demais. Mais um produto. Mais um produto. Que bom. Maravilha, gente. Para muito mais conteúdo, continua assistindo, seguindo a gente aí na Voz da Psicologia. Se você está acessando esse conteúdo no YouTube, no Spotify, em que rede for, segue a gente. Se der para deixar comentário, deixa. Se der para avaliar, avalia. É um trabalho muito importante. E vai lá, psico.club em qualquer rede social. Vem fazer parte dessa comunidade e transformar a sua carreira.